Ok, então vamos a mais um vídeo aqui do nosso curso de Matemática Básica. E agora nós vamos falar sobre o processo de multiplicação, que já falamos em vídeos passados, mas agora a gente vai começar com a tabuada, a famosa tabuada. Essa tabuada, ela faz o quê? Ela já organiza em valores aqui de multiplicação todas as possibilidades que eu tenho ao multiplicar dois números. E a multiplicação desses dois números é um número com apenas um único dígito, tá vendo? Veja que eu tenho aqui todas as possibilidades possíveis de multiplicar dois números. Por exemplo, um número A, que pode ser qualquer valor entre aqui, ó, 0 até o número 9, e o B, que pode ser também qualquer número entre 0 e 9. Aí você vai até me perguntar agora, e o que é que esse 10 está fazendo aqui? Olha, tá vendo que tem um 10? Tem um 10 aqui, tem um 10. Tem um 10, né? Não temos apenas um dígito, como você está falando. Mas esse caso daqui, essa linha, ela está aparecendo como um caso à parte. Geralmente tem tabuadas que isso aqui não aparece, essa linha não aparece. Só temos a multiplicação de apenas dois dígitos. Então isso aqui tudo some também. Pagar isso aqui. E temos assim apenas esses valores para multiplicar com apenas um dígito. Entretanto, algumas tabuadas vêm, né, apresentam o valor do 10 aqui, o número 10 em questão. O 10 ele entra aqui. Então a gente vai fazer a multiplicação por 10, que ela é bem fácil, é uma das mais fáceis de você fazer, né? Sempre quando a gente multiplica, deixa eu até apagar aqui, a multiplicação por 10, ela retorna sempre o valor multiplicado, só que com uma casa decimal a mais, só que com o valor do zero a mais. Olha só, 1 vezes 10 dá 10. 2 vezes 10 dá 20. 3 vezes 10 dá 30. 4 vezes 10, 40. E assim eu vou, sempre vai repetindo, né? 6 dá 60, 7 aqui é 70, 80, 90, 100. Isso aqui é bem básico, mas só para refletir um pouco mais com relação a essa tabela, nós temos o seguinte. Nós temos um conjunto de possibilidades de multiplicar dois números que variam nessas proporções e todas as configurações estão aqui presentes. Aí veja, eu começo com a tabuada ou com o valor que é chamado assim, a tabuada de 1. O que é a tabuada de 1? Eu pego o número 1 e multiplico por todas as possibilidades que eu tenho de outros números dentro desse nosso conjunto. Por exemplo, o número 1 entra no A, eu pego o 1 aqui e depois multiplico por todas as possibilidades que eu tenho dentro desse conjunto. Veja que o nosso conjunto agora, vou até botar um conjunto tido como A, assim, ó. É o conjunto que tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O conjunto possui esses elementos. Então eu vou trabalhar com essas possibilidades de utilização de números. E, portanto, a tabuada de 1, eu repito sempre o 1 aqui, ó, e vou multiplicando para cada um dos valores aqui que eu tenho à minha disposição. Veja que eu tenho 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3. Ou seja, eu multiplicar 1 vezes qualquer número sempre vai ser esse número que eu vou estar utilizando na parte do produto aqui. Porque, independentemente, né, a multiplicação de qualquer coisa por 1 é ela mesma. Isso aqui é tipo a identidade. A multiplicação por 1, eu estou fazendo a identidade de um processo de produto. A gente sabe que a multiplicação pode ser chamada de produto, como a gente viu em vídeos passados. Então, o produto de qualquer número por 1 é ele mesmo. Essa é a conclusão. O produto de qualquer número por 1 é ele mesmo. Aí, quando a gente entra na tabuada de 2, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar 2 aqui nessa coluna principal, repetir o 2 e sempre ir variando agora todas as possibilidades que eu tenho para multiplicar esse número 2. Posso multiplicar por todas essas possibilidades e aqui estamos incluindo o 10, né? Mas veja que variou de 1 até 9. E a multiplicação são esses valores. Eu tenho 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Isso daqui a gente começa a decorar quando estamos iniciando nossos estudos com matemática. A gente começa a tentar decorar essa tabela, né? Inclusive, no ensino do passado, né? Antigamente, as escolas obrigavam os alunos a decorar a tabuada. Tinha aluno que só entrava em sala de aula, inclusive, se soubesse decorado a tabuada, por exemplo, de 5. Aí tinha semana que era para decorar a tabuada de 6. Na outra semana era para decorar a tabuada de 7. Assim ia
a gente tendo, né, os alunos tendo decorar essas multiplicações, que isso aqui é uma maneira pouquíssimo efetiva para conseguirmos aprender algo, para conseguirmos entrar nesse universo imaginativo, nesse universo da contemplação do abstrato que é a matemática, né? Decorar é algo que não nos atrai, não nos enche muito os olhos, não é algo interessante, não é algo que a gente fica intrigado em querer entender, né? Na verdade, você não está entendendo, ou você decora ou você entende. Então, é interessante ir entendendo o processo. Mas, no geral, para começar, para iniciar, é sempre importante a gente ir dando aquela percebida, aquele primeiro contato com o assunto de uma forma decorada, e depois a gente vai criando mais corpo, criando a técnica, criando um sentido, um entendimento vai surgindo depois que a gente entende, né? E o sentido vai aparecendo naturalmente para a gente. Tem boas escolas que ensinam isso aqui de maneira melhor, né? Mostrando por exemplos, mostrando a partir de uma percepção de exemplos mais lúdicos. Enfim, nós já sabemos, e tudo isso, o importante é só irmos entendendo toda essa gradativa evolução da necessidade de precisarmos aprender algo como, por exemplo, essa tabuada. Aí, pronto, eu tenho aqui agora a tabuada de 3, eu vou fazendo a mesma ideia, multiplicando 3 por todos os números presentes no conjunto e obtendo os valores aqui da multiplicação. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, 3 vezes 9, o que é que isso significa? 3 vezes 9 é a mesma coisa que eu pegar 9 3 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar 9 mais 9 mais 9. Somando 9 3 vezes. 9 mais 9 eu tenho 18. 18 mais 9 eu tenho 27. Então, a ideia por trás do processo de multiplicativo nada mais é do que uma soma acumulada de valores, né? Eu replico o meu número, esse número daqui é replicado, essa quantidade de vezes. Ele é clonado essa quantidade de vezes. E quando eu clono algo, quando eu tenho um número, que no caso é 9, clonado 3 vezes, 1, 2, 3, eu tenho que somar ele para dar o meu processo total do produto. Tá entendendo aí? Então, é isso aí, é esse tipo de imaginação que a gente precisa, esse tipo de entendimento básico que a gente precisa ter dentro aqui da nossa tabuada. Então, a gente já vai vendo aqui, ó, 4 agora, tabuada de 4. Nós temos 4 por vários números e já temos os valores aqui do lado. Antigamente não era tão fácil a gente ter uma calculadora, por exemplo, ter um computador, ter um celular à nossa disposição. Então, lá pela década de 70, era bem difícil você ter acesso a esses dispositivos de cálculo, e até mesmo uma calculadora simples com as 4 operações não era tão barata. Então era importante a pessoa ter isso em mente, decorado, para não precisar ficar fazendo conta, não precisar ficar imaginando essas ideias aqui. E, por exemplo, quando alguém perguntasse quanto é 9 vezes 8? 9 vezes 8, já de cara, a gente já ter decorado que 9 vezes 8 é 72. Eu que nasci na década de 80, fui obrigado a estudar esse tipo de coisa, a decorar esse tipo de tabela, por exemplo. Então agora você já tem essa ideia, vamos entender toda essa parte, porque com a tabuada, é com o entendimento desses valores, é com o conhecimento dessas informações que a gente vai partir para a multiplicação agora de dois números. Por exemplo, eu vou multiplicar, olha, 29 multiplicado por 8. Pronto, quando eu faço uma multiplicação como essa, a gente já sabe que na soma a gente utiliza um mais aqui. Na subtração nós utilizamos um menos. Na multiplicação nós vamos utilizar um vezes. E esse vezes, esse sinal de vezes vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse 8, multiplicar pelo 9, depois pegar o 8 e multiplicar aqui por 2, somando algum resto que sobrou aqui, ó, somando o número que passou da unidade, ou seja, o número da dezena, eu somo aqui, depois de eu multiplicar o 8 por 2. Isso aqui a gente vai entender no próximo vídeo, que eu vou mostrar para você com calma. É bom entender nessa lógica. Mas você já pode observar que esse 8 eu vou multiplicar o 9 e depois eu vou multiplicar o 2. Ou seja, com o número 8, multiplicando aqui um algarismo com dois valores, eu estou utilizando aqui, ó, como se fosse na tabela, né, na minha tabuada aqui, ó, o 8, porque o 8 ele vai fazer o processo operacional, tanto 8 vezes 9, né, que é esse caso aqui, ó, 8 vezes 9, quanto 8 vezes 2 aqui, ó. 8 vezes 2 tem isso aqui, ó, 16. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 2, 16. Então, vá guardando essas informações. No primeiro momento, você pode se sentir forçado ou forçada a decorar, mas isso com a prática, isso aqui com o uso, isso aqui com o dia a dia, vai ficando cada vez mais claro, mais evidente. Veja que a tabela mais fácil, né, só para concluir esse vídeo, é aqui a tabuada de 10, ó, porque 10 vezes 1
é 10, 10 vezes 2 é 20, e assim a gente vai fazendo. É a mais fácil de todas de decorar, é essa, e essa de 1, né? O resto a gente gasta um pouco mais de esforço, também a 2 ela é relativamente simples. Enfim, isso aqui agora é questão de parar o vídeo, curiosidade, né? E ir estudando. Deixa eu até apagar tudo isso e deixar aí a tabuada para você. Você pode digitar no Google, hoje em dia a gente tem a internet, né? Fica tudo fácil, fica bem tranquilo. Inclusive a gente tem também o celular. Mas vamos partir do pressuposto que você está usando aqui só a cabeça, só a mente. Porque, mais uma vez, a matemática ela é a academia cerebral. Ela é a academia da reflexão, da intuição, da imaginação, da abstração. Tudo bem? Então, estou aguardando você no próximo vídeo que a gente vai continuar aqui os estudos de multiplicação. Até mais!